Quando conheci o Tiago, ele estava bastante doente. E foi mesmo fácil para mim ter a empatia e perceber que ele tinha o seu tempo, que às vezes ele precisava estar em silêncio muito tempo, que eu tinha que respeitar o espaço dele. Eu acho que é muito importante quando nós estamos a conviver com alguém que tem uma doença mental, que está doente, que tem uma depressão, darmos este espaço, darmos este tempo e, sobretudo, não julgarmos. Não estarmos sempre a cobrar, não é? A cobrar atenção, a cobrar energia. E eu acho que isso também foi fundamental. E eu aprendi muito a olhar para o Tiago e a perceber que, efetivamente, cada um de nós tem o seu tempo. E ao invés de eu atiçar o Tiago e dizer porquê é que tu não fazes assim, porquê é que tu não tens energia, ou porquê é que tu não crias as tuas coisas, eu não fazia essa pressão, porque sabia que isso era muito violento para ele, mas eu procurava fazer a minha vida, fazer os meus projetos e inspirá-lo de certa forma. Eu acho que isto é fundamental, nós termos este tato e esta sensibilidade de não dizermos a alguém que está com uma depressão mas porquê é que tu não tens força? Porquê é que tu não consegues? Quase como se estivéssemos a acusar a pessoa de ser fraca. Não tem nada a ver com fraqueza. Depressão é doença. É muito importante saber não pressionar e estar ali lado a lado, a dar a mão e a dizer quando tu quiseres eu estou aqui. Eu nunca tive depressão, mas sempre sofri de ansiedade e de facto ter ansiedade também é algo que pode transtornar a nossa vida e não percebi isto assim há tanto tempo. Eu de facto às vezes também questionava porque é que eu ficava tão ansiosa e tão nervosa com coisinhas tão pequeninas e hoje percebo que é muito natural e que muita gente vive isto. E há bocadinho estávamos a falar sobre isto, que era, por exemplo, conduzir. Eu tenho pânico de conduzir. Eu, se estiver de conduzir, eu fico em água a transpirar, quase falta-me o ar, fico com muito medo e eu não me apercebia que tinha ataques de pânico por conduzir e que de facto não era fraqueza, nem era mimo, nem era idiotice minha, era mesmo uma questão fisiológica. E claro que aprendi a lidar com isso, porque, por exemplo, se faço uma palestra para 5.000 pessoas, não sinto nervosismo, estou à vontade, mas depois, se tenho que pegar no carro e andar 2 metros, tenho muito medo. Por isso eu acho que nas doenças mentais é mesmo importante termos compaixão por nós mesmos e pelos outros e percebermos que não tem nada a ver com fraqueza ou com força. Para mim foi muito importante mesmo a Marin ter esta compreensão, esta paciência. Nós às vezes éramos capazes de ficar sem falar durante largos períodos de tempo. Para mim era muito complicado às vezes exprimir-me e sentia essa dificuldade e uma pressão enorme em ter que me exprimir e a Marin tinha essa paciência, essa sabedoria para me deixar estar no estado em que eu me sentia. Vamos contar um episódio muito giro. O Tiago precisava muito de dizer aquilo que estava a sentir, mas ele não estava a conseguir. E eu disse, então não fales, faz outra coisa, dança. É verdade. E o Tiago começou a fazer uma dança meio tribal, espontânea, em que começou a tocar no corpo e a exprimir aquilo e enquanto dançava chorava e aquilo foi lindo. Sim. E de facto, às vezes não conseguimos verbalizar e as emoções podem ser, nós podemos exprimir as nossas emoções de qualquer maneira, pode ser cantar, pode ser dançar, pode ser a gritar, pode ser a fazer, e nós encontramos também a nossa forma de comunicar, e às vezes tínhamos ataques de choro sem motivos e também ataques de riso sem motivos. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes e que acabou por acontecer com o nosso relacionamento e acho que é importante também passar para quem nos está a ver, é preciso ter sensibilidade, porque às vezes o que nos parece fácil a nós, para os outros pode ser extremamente difícil e o reverso também. Exatamente. E ter a sensibilidade de não julgar, porque aquilo que nós fazemos num abrir e fechar de olhos para outras pessoas pode-lhes custar um sacrifício gigante. Às vezes só o facto de estarmos com uma pessoa numa altura em que nós estamos mais em baixo, a passar por uma depressão, é muito violento. Só o ato de marcar um encontro, de nos encontrarmos com um amigo, então com um desconhecido ainda pior. Nós pensámos, com esta nossa forma de estar, depois de eu ter vivido esta depressão, depois de eu ter passado o que eu passei, de transmitir isto em forma de palestra para jovens dos 10 aos 17 anos e falar com honestidade, com coração e tentar passar uma mensagem que no fundo é o tema da nossa palestra. Se podes sonhar, podes concretizar. Independentemente da circunstância em que tu estejas a viver. E é possível ser feliz em qualquer circunstância. É possível ser feliz em qualquer circunstância. Exatamente. É isto. Vamos falar. Porque há conversas que devemos ter.